Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Amém. Jesus, nós damos graça ao Senhor mais uma vez. O Senhor é o maior convidado do nosso culto, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são bem-vindos no nosso meio. E nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos ao teu nome, Deus. E queremos que o Senhor, de maneira especial, venha falar ao nosso coração através da palavra. Em nome de Jesus. Que seja o Senhor a falar. E eu já te agradeço porque o Senhor já ministrou no meu coração. Que o Senhor ministre também no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre a voz de Deus. Uma voz doce, de amor. E eu queria começar a falar com vocês, abrindo a Bíblia, que vocês abrissem para mim, João, no capítulo 10, verso 2 ao 4. Evangelho de João, capítulo 10, versos 2 ao 4. Amém? Vamos lá. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Amém? Capítulo 10 de João, o Senhor Jesus vem contar mais uma vez uma parábola. Mais uma vez, ele vem ilustrar uma forma dos seus discípulos que estavam perto, de ilustrar como que é o relacionamento dele com aqueles que são seus e com aqueles que não são seus. E o legal de Jesus é que Jesus usa parábolas exatamente para aquilo que ele disse em um momento anterior, de que ele veio assim, não para poder esclarecer as coisas para todo mundo, esclarecer só para quem tivesse o coração aberto. Para quem não tivesse o coração aberto, ele ia confundir um pouquinho mais, para poder gerar ali qualquer questionamento na mente das pessoas. E ele estava cercado por fariseus, que tinham acabado de ver Jesus curar um cego de nascença. E os fariseus começam a questionar Jesus com que autoridade que Jesus estava fazendo esses milagres. E aí Jesus começa a rebater a cegueira espiritual dos fariseus. E quando ele vai falar sobre o pastoreio dele, ele vem falar daqueles, explicando, né? Aqueles que são as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas estão ali comigo, eu cuido delas, mas existem no meio delas lobos, mas eu as protejo do lobo, né? Deixo o lobo de fora, e ele faz todo esse cuidado. O lobo é aquele que veio para poder destruir, né, as ovelhas, para poder matar as ovelhas, para confundir as ovelhas. E ele faz toda essa comparação. E depois, mais para frente, novamente, ele tem diálogos com os fariseus, questionando a respeito da autoridade e a incredulidade dos judeus. O Senhor expõe ali para eles. Mas sabe o que eu acho legal quando Jesus vai fazer essa ilustração? Primeiro ele fala, eu sou o pastor, tem o pastor, mas tem a porta, eu sou a porta. E a gente pensa, não, mas Jesus está falando de pastor, depois ele fala de porta, depois ele fala de pastor. Mas o que Jesus está falando? Jesus está falando da mesma coisa. Porque um pastor é aquele que conduz suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, que direciona as suas ovelhas. Mas a porta é ele. A porta também é um lugar onde as suas ovelhas encontram de destino.
de passagem, por onde elas precisavam passar. Então, além dele ser aquele que está perto, ele é aquele que traz uma solução, um direcionamento. Ele é a resposta. Vocês conseguem entender? Amém? Então, abrindo parênteses, quando vocês precisarem de uma resposta, vai na porta certa, vai em Jesus. Ele é a resposta para todos. E essa comparação de porta de pastor não é diferente da comparação da autodeclaração que ele faz em João 14, no capítulo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já tinha se declarado, ele se declara, na realidade, novamente no capítulo 14 para os seus discípulos. Eu sou o caminho, eu sou quem conduzo, eu que trago a verdade, eu que trago vida. E esse pastor, nessa parábola, ele também pode ser, digamos assim, ele já foi profetizado através dos Salmos, no Salmo de Davi, quando ele fala, né, que o nosso pastor é muito bom e ele cuida de nós e nada nos faltará. Vocês lembram disso? Salmo 23. E esse pastor conduz para pastos verdejantes, águas purificadoras, revigorantes. E ali ele vai falando todo o trabalho do pastor que o salmista Davi já vivia com relacionamento com Deus e sabia que Deus tinha esse cuidado com ele na vida dele e tinha também com todo o povo de Israel e com aqueles que eram do Senhor. E Jesus é o nosso bom pastor. E ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quando se dá a vida, o Senhor Jesus ele está mostrando que as ovelhas precisam também confiar nele, porque é aquele que vai sacrificar tudo para que elas tenham vida. Vai sacrificar tudo para que elas sejam saradas. Vai sacrificar tudo para que elas sejam curadas, para que elas tenham alimento, para que elas tenham água. E é muito lindo o Senhor Jesus já fazer esse tipo de revelação para os seus, porque ele já estava mostrando que além de um sacrifício perfeito, em que ele se colocaria como uma ovelha muda ao matadouro, porque ele sabia como uma ovelha deveria se portar, ele também era o pastor que conhecia todas as necessidades dessa ovelha. E lá na frente, ele se faz ovelha por nós. Ele já não é só o pastor, ele se fez ovelha em sacrifício por nós. Ele é um pastor que a gente pode confiar tudo a ele, porque ele dá a vida por nós. E muito legal, porque nesse texto, o Senhor Jesus, ele dá um chamado para as suas ovelhas. Na hora que ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é um chamado de fé. Esse é um chamado para conversão. Esse é um chamado para comunhão que o Senhor Jesus, ele, através da voz dele, ele vem conduzir as suas ovelhas, o seu rebanho. E quem dera Israel pudesse ter ouvido a voz do seu pastor desde lá de trás. Porque o Senhor não foi uma, nem duas, nem três, foram diversas, centenas, milhares e infinitamente vezes que o Senhor falou ao seu povo. O Senhor usou da sua voz para conduzir um povo. Ele começou em Adão e ele conversava com Adão. E o Senhor deu um direcionamento para Adão. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senão você vai morrer. Mas quando a gente não ouve a voz do Senhor, estamos fadados ao fracasso e à ruína. Carregamos essa ruína até hoje.
O povo de Israel, por diversas vezes, o Senhor levantou sacerdotes, levantou mediadores, o Senhor levantou juízes, reis, profetas, tantas e tantas e tantas pessoas para poder falar ao povo de Israel. A gente só tem um momento histórico de que não há levantamento de profetas ou alguém para poder falar ao mundo, que é o que a gente chama de período intertestamentário, aqueles aproximados 400 anos, né, ali entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a chegada do Senhor, né, depois que o povo de Israel ali no Império Medo-Persa é liberto e tudo mais, aí vai ter Império Grego, Império Romano, e o Senhor volta a falar com o seu povo. Não que o Senhor deixou de falar, porque as Escrituras estavam à disposição. Já tinha Escrituras para que eles pudessem ler, acompanhar os mandamentos e obedecer à voz do Senhor, porque isso aqui também é palavra de Deus, amém? Amém? Não que o Senhor deixou de falar, mas eu estou falando de uma voz assim, direta, no sentido da gente ter um direcionamento. Mas o mais legal é que quando Jesus vem na plenitude dos tempos, nós temos uma voz que não foi calada, e até hoje é viva entre nós, que é de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. E essa é uma voz que nos direciona até que Ele venha. Foi uma voz definitiva, de uma vez por todas, há uma voz declarada para nós de Jesus. Ele é o pastor que fala conosco e que nós precisamos ouvir, aqueles que são suas ovelhas. Mas eu queria lembrar, espera que está muito difícil aqui. Vai. Eu queria lembrar a vocês o momento em que Deus falou com o povo de Israel. Quando o povo de Israel se formou, lá no Egito, porque antes vocês sabem que era a família de Jacó ainda, que havia nesse exilado lá das suas terras, e foi pedir asilo para o Egito. E lá no Egito, ficando aquela família, se reproduzindo, virou um grande povo. Foram quase 400 anos de um grande povo. Aí, quando o Senhor falou assim, agora eu vou tirar meu povo daí, vou direcioná-lo para a terra prometida, para que continue, né, o processo, a promessa que eu tenho para esse povo, de através deles, todas as famílias da terra serem abençoadas. Então, o Senhor direciona o povo, e o povo, né, Deus levanta Moisés, e vem Arão junto para poder suportar ali junto. E aí, na hora que eles saem do Egito, diante do mar, e aquela situação, Mar Vermelho, deserto, Mar Vermelho, Egito atrás, o que nós vamos fazer? O Senhor dá um direcionamento para Moisés, falando assim, diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Ele fala assim, uma voz do Senhor direcionando o povo de Israel. E, de forma muito maravilhosa, o Senhor abriu o Mar Vermelho, eles passaram em seco nesse mar, atravessaram todo o mar, Faraó e seus soldados foram afogados nesse mesmo mar, eles avançaram. E é muito lindo, porque eles ouviram a voz de um Deus que os direcionou para a fé, para poder transpor obstáculos, para poder transpor o medo, porque a voz de Deus consegue fazer isso da gente, nos tirar da estagnação, nos tirar do medo, nos tirar de uma condição apática. O Senhor, a voz do Senhor, consegue nos conduzir para aquilo que Ele tem para a nossa vida, para um direcionamento, um caminho que Ele tem para a nossa vida, para que a gente ande, para que a gente vá, para que a gente prossiga. A voz do Senhor fez isso com o povo de Israel, e é assim conosco. Quando o Senhor manda Israel marchar, a questão é que Deus não estava simplesmente libertando um povo somente do seu cativeiro, para que eles pudessem ser felizes na vida, na terra deles, e somente isso.
o Senhor tinha algo muito mais profundo para o povo de Israel. O Senhor tinha para eles a apresentação dele mesmo para o povo de Israel. Porque como um povo abençoaria outros povos sem conhecer o seu Deus? E o Senhor começa essa jornada com o povo de Israel. A questão é que o povo de Israel não sabia muito bem obedecer à voz do Senhor. E aí eu te pergunto, é diferente de nós? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente ouve e obedece. Às vezes a gente finge que ouve. Às vezes a gente finge que não ouve. Às vezes a gente tampa o ouvido mesmo e não ouve nada. Porque ouvir a voz de Deus implica em obediência. Não adianta eu ouvir e negligenciar o que o Senhor está falando para a minha vida, o que o Senhor está direcionando. Por falta de zelo à voz de Deus, a humanidade foi fadada à ruína. Israel passou por tamanhas tribulações, tamanhas lutas e batalhas, por não ouvir a voz do Senhor. E Deus opera tão maravilhosamente diante desse povo de Israel. A voz dele ainda falando através de Moisés, liberou água da pedra para eles, água fresca em meio ao deserto, pão fresco todo santo dia, carne que descia do céu, porque o povo estava com vontade de comer carne. E mesmo assim reclamavam e falavam, poderíamos estar comendo as cebolas do Egito. Olha como que a voz de Deus é perfeita e às vezes a gente não entende. Deus deu um direcionamento para o povo. Não guarda, na realidade, o pão, a comida, para o próximo dia. Coma só o que te basta naquele dia. Mas, como gananciosos que somos, não satisfeitos, o que o povo fazia? Juntava mais um tiquinho, porque eles pensavam assim, não, se a gente der fome daqui a pouco, e se amanhã não vier tanto assim, se aparecer uma visita, sabe o que nós vamos arrumar? Só que o que acontecia no outro dia? O pão, a comida, toda estragada. Gente, a voz de Deus para eles pegarem o pão todos os dias, é porque o Senhor estava oferecendo alimento fresco, novinho. Deus tinha algo melhor, não era pão dormido, não. Quantas vezes estamos comendo pão dormido, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus? Vocês estão conseguindo entender isso de uma forma espiritual? Amém? Quantas vezes a gente está só com a voz de Deus que falou com a gente há 10 anos atrás e não buscamos uma voz nova do Senhor todos os dias na palavra? A palavra de Deus é viva. Não, Letícia, mas o evangelho não muda. Não muda mesmo. Mas a palavra dele renova todo santo dia no nosso coração. Se a gente buscar, se a gente lê a palavra, se a gente está lá buscando ouvir a voz de Deus, ele tem alimento novo, fresquinho para nos oferecer todo santo dia. Amém? E além de tudo isso, a voz de Deus para conduzir esse povo era também que, como eu disse, abençoar as demais famílias da terra. E Jesus Cristo, nesse texto, no capítulo 10 de João, no versículo 16, ele vai falar assim, olha, eu tenho outras ovelhas também, que não estão nesse aprisco aqui, não estão aqui no meio de Israel só. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Nós somos essas ovelhas. Que o Senhor falou, elas também vão ouvir a minha voz. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor nos direcionar. Não tem outra direção melhor do que a voz do nosso pastor, que há tantos anos, desde a fundação de todas as coisas, antes da fundação de todas as coisas, ele já havia preparado tudo isso aqui para nós.
Amém? E sair de um cativeiro como Israel saiu, sem obedecer à voz de Deus, só fez ele cair em novos e novos abismos, em novos cativeiros, em novas prisões. Temos que tomar cuidado. Quando o Senhor Jesus solucionar, nos ajudar a solucionar algo na nossa vida, em que o Senhor está ali nos livrando, nos libertando, ouvindo a voz dEle, cuidado em continuar obedecendo, porque senão nós vamos cair em novos e novos, se a gente não tiver um relacionamento também com esse Deus que está direcionando com sua voz. Libertação sem relacionamento com Deus gera um novo tipo de prisão. Então, se você está aqui na igreja, só quer uma resposta de Deus, mas não se relaciona com esse Deus que fala com você, outras prisões vão aparecer na sua vida. A sua libertação foi só fictícia. Foi mais ou menos. Libertou só um bracinho, o resto continua preso. Precisa se relacionar com esse Deus. E o Senhor cobrou desse povo compromisso. A voz dele em libertar esse povo trouxe compromissos. E são 3 grandes compromissos de todo aquele que serve ao Senhor tem que ter. E é o que ele tentou e ele apresentou ao povo de Israel. Um é santidade. E eu não estou falando só de santidade a respeito de, sei lá, só a forma que eu devo me portar com o namorado, com o cônjuge, ou como foi isso. Santidade é arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, transformação. E nós fomos perdoados através de um sacrifício perfeito, onde o próprio Jesus derramou o seu sangue por nós. E o derramamento de sangue de Jesus é também um convite a arrependimento, a santidade, a uma vida de mudança, porque o sangue dele nos purifica, e é isso que nos santifica. Amém? Quando a gente vai lá, em Hebreus 9, 22, vai falar, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há perdão. E aí vai em 1 João 1,7, se porém andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A proposta do Senhor, quando ele se sacrificou por nós, é perdão dos nossos pecados, mas para isso precisamos obedecer, aceitar o convite do Senhor ao arrependimento, para que possamos andar em santidade. Isso é andar em santidade. Reconhecer nossos erros, buscar melhorar, estar em crescimento, ouvindo a voz de Deus em obediência. Um outro compromisso que o Senhor ensinou através de todos os seus mandamentos para o povo era o serviço. Serviço ao Senhor. Aquele que ouve a voz do Senhor, ele serve ao seu Senhor. Só que a gente confunde serviço com ativismo. Estar na igreja todos os dias, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, sendo, com o crachá, com o som, com o louvor, com as crianças, é um ativismo. Claro que é para a glória de Deus, é para louvor do Senhor, mas não é um serviço completo se não houver relacionamento uns com os outros. Sabe por quê? Obedecer à voz de Deus não é só seguir 10 mandamentos religiosos, estou indo à igreja, estou orando, estou servindo ao meu Senhor no meu GC, e pronto. Jesus Cristo, na hora que ele fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas, e um novo mandamento eu vou te dar. Ame ao próximo como eu amei. O legal é Jesus elevar, Elevar o negócio. Porque assim, primeiro era, ame como a si mesmo. Aí ele fala, um novo mandamento vos dou.
ame como eu vos amei, com amor sacrificial. Se não houver relacionamento, amor entre os irmãos, o que você serve para o Senhor não serve de nada. Porque a palavra de Deus fala, Jesus fala em Mateus 7, se você vai ofertar ao Senhor, se você vai fazer qualquer coisa para o Senhor, Jesus manda primeiro você se reconciliar com o seu irmão, se você tiver algum problema, para depois ir lá e depositar a sua oferta. Amém? Vocês estão comigo? Estou achando vocês dispersos. Ouve a minha voz, ovelhas. A voz é tão boa assim. Ou voz de taquara rachada e ainda roca. Que bonito. E o Senhor propõe também ao povo de Israel, durante a sua caminhada, um relacionamento de intimidade. Ele se apresenta como um Deus. Ele se apresenta como um Deus. Ele fala, olha, eu sou Deus de longe, mas sou Deus de perto. Ele vai falando com o povo de Israel, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz. E o Senhor vai declarando todo o seu amor a um povo, chamando esse povo para perto, para junto, cuidando, corrigindo, como um bom pai que Ele é. As misericórdias dele eram profundas, grandes sobre esse povo. E sabe o que é mais interessante? É que em Jesus, o Senhor nos propõe um relacionamento totalmente direto com Deus, porque o véu do templo se rasgou. Não tem mais divisão entre o santo do santo e nós. Vocês entendem como Jesus é uma voz perfeita? Não foi só o que ele pregou, mas o seu sacrifício é a perfeição da voz de Deus para toda uma nação, para toda a humanidade. Aleluia! E aí Jesus ainda vai falar o seguinte, que nós podemos ter relacionamento com o seu Santo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo de Deus descendo de forma plena na nossa vida, por causa de Jesus. E aí ele fala em João 14:6, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados, vou preparar lugar. Quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Somos morada de um Deus. Vocês conseguem entender que a voz de Deus, além de falar conosco, através da sua palavra, Ele fala diretamente conosco, porque nós nos relacionamos com Ele, de forma íntima. João 14:23, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a Ele e faremos nele morada. Olha que coisa mais linda. Se alguém me ama, o Senhor, Ele fala assim, eu vou morar nele. Eu vou relacionar com Ele. E é um relacionamento com a Trindade. É um relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós temos um relacionamento direto. O chamado de Deus é para algo muito, muito mais elevado. Porque muitas vezes nos relacionamos com o Senhor somente como nosso Senhor. Aquele que nos dá a ordem, nos mostra o que é certo, o que é errado. Jesus nos apresenta Deus como um amigo. Jesus nos apresenta Deus como um pai. Jesus nos apresenta Ele próprio como nosso noivo. Olha o nível de intimidade, relacionamento que Ele vai subindo para nós. E a nossa caminhada cristã precisa seguir uma trilha de intimidade com o Senhor, de maturidade, ouvindo a voz dEle. Essa marcha que Deus propôs para o povo de Israel não é somente para a salvação,
mas era para santidade, serviço e relacionamento íntimo. Conta para mim aqui, você que encontrou Jesus já, o Senhor Jesus te chamou só para poder ficar sentado desfrutando da sua salvação? Elaine, Jesus te convidou só para sentar e curtir sua salvação? Serviço, relacionamento, santidade. Não foi só para a salvação que o Senhor colocou o povo dele para essa jornada, mas para transformação e obediência, por meio do amor. E aí eu acho legal que a voz de Deus, ela é um direcionamento à obediência, como a gente disse. Mas quando a gente vai continuar lendo o texto do Bom Pastor, João 10, 7 a 9, o Senhor Jesus vai falar assim, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Olha que paradoxo. Eu sou a porta, entra e sai. Entra e tchau. Quase isso. Você entra e tchau. Gente, Deus, parece que Jesus brinca às vezes com o jeito dele de explicar, né? Mas o Senhor está nos convidando para a salvação e está nos conduzindo à obediência, ao serviço, à santidade, ao relacionamento com Ele. Você sabe por quê? Porque é através disso que o mundo vai ouvir também a voz de Deus. Ele nos convida a sair. Ele nos convida a ir. Você encontrou a salvação em mim? Mas vai, eu estou te direcionando. Há uma voz que nos direciona. Romanos 10, 14. Faz uma pergunta assim, Paulo faz assim: quem eles vão ouvir se não há quem pregue? Nós somos a voz de Deus nessa terra. Quando eu disse que a voz de Jesus é uma voz eterna, é permanente, em que Ele mostrou todo o Evangelho na pregação e na prática, essa voz só permanece porque existem ovelhas do Senhor e discípulos do Senhor até hoje. Nós somos voz de Deus nessa terra. Vocês conseguem entender que agora Deus fala, sim, pela palavra, mas através de nós. Nós somos boca de Deus nessa terra. Como as pessoas vão ouvir de Deus se não houver quem fale a voz do Senhor? O mundo necessita da voz do Senhor. O mundo precisa de direção. Quantas meninas chegaram na imersão com tantas dúvidas. Quem que eu sou? O que está acontecendo? Eu não sei o que Deus quer de mim. Qual que é meu propósito? O Senhor foi voz na vida delas, direcionando. Foi resposta, mas o Senhor exige delas: vão, façam discípulos a todas as nações. E a nós também precisamos ir. Ide, fazer discípulo a todas as nações. É mais um direcionamento que o Senhor Jesus nos dá. Glória a Deus. A igreja é voz de Deus. Não podemos calar a voz. Não podemos deixar que qualquer confusão, qualquer mimimi atrapalhe a voz de Deus. Precisamos nos relacionar, nos perdoar, nos aproximar, nos unir, para que a voz de Deus seja ouvida. Precisamos estar também em unidade. Porque se cada um falar um trem, qual que é a voz de Deus, né? Precisamos estar em unidade. E o Senhor Jesus também fala de unidade para nós. E eu digo para você, que está em obediência ao Senhor, ouvindo a sua voz, é o lugar mais seguro que existe no mundo. Querem ver?
Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida. 10, 29. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros. Obedecer à voz de Deus é o lugar mais seguro que você pode estar hoje. Não sai desse lugar de segurança, não. Não procura andar pelas suas próprias pernas, porque você vai machucar. Vai ficar difícil. O povo de Israel tentou andar pelas próprias pernas várias vezes. E eles tinham que voltar de novo para a voz de Deus. Porque eles viram que não tinha outro jeito. Aí não ouvia de novo. Aí voltava de novo. Aí não ouvia de novo. Aí voltava de novo. Às vezes nós somos assim, mas nós sempre começar a tomar vergonha na cara. Ouvir a voz do Senhor. Porque é o lugar mais seguro do mundo para a gente estar. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que pareça que não vai cair o maná, mesmo que pareça que a água não vai ter, que você vai morrer de sede, ou que nós vamos morrer diante de batalhas com outros povos, como o povo de Israel tinha medo. Obedeça à voz de Deus, porque é o lugar mais seguro para se estar. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente poder encerrar. Boa parte da nossa vida é deserto, é dificuldade. Ai, a vida não é fácil, não. A vida é difícil demais. Boa parte da nossa vida nós vamos enfrentar muitas batalhas. E sabe o que é mais lindo? Presta atenção no que o pastor fala. Em João 10, o capítulo 4, depois que ele conduzia as ovelhas para fora, todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Não é só a voz, é a presença. Vocês conseguem entender isso? Tem coisa mais maravilhosa do que o Senhor falar com a gente, que além dele abrir nossos ouvidos, ele se faz presente. Ele caminha com a gente. Ele não nos deixa só, não nos abandona, não nos deixa no medo, na solidão. Você pode até achar que o Senhor te abandonou, mas Ele está ali, ó, juntinho. É só buscar o Senhor. Ele está pronto para poder te ouvir, te abraçar. E o Senhor Jesus, no seu ministério, Ele deu uma grande chamada para aqueles que são seus. E Ele diz o seguinte, em Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. A voz de Deus nos convida à renúncia. Renunciar à nossa própria voz para ouvir a voz do nosso Senhor em obediência. Amém? Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.